A Estefânia diz que é por culpa da Malu que ela perdeu tudo. Por culpa da Malu que a Estefânia acabou na rua. E depois ela conta toda a história de tudo o que aconteceu. E revela que a verdadeira filha dos Velardes é a Malu. E isso acabou com a vida dela porque ela vive como uma agregada na casa do Patrício e da Cecília. Mas que isso será até a Malu aparecer novamente. E depois ela não sabe mais o que será dela. E de agora em diante que a Malu se prepare, porque ela não vai dar nem tempo de conhecer o seu filho, porque ele vai desaparecer. E os abraços de hoje vai para Lisete Ramos, Sueli Antônio, Maria Rita Chaves, Fátima Silva, Regina Dias, Cristiane Elizabeth, Mercedes Nunes, Maria Graça, Aparecida dos Santos, Márcia Cristina, Marcilene Abadia e Irene Borges. Se possível, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos todos os dias. E não esquece de deixar o seu comentário ou, se preferir, deixe aí o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, combinado? E me responde uma coisa nos comentários. Você acha que a Malu deveria perdoar a Cecília sobre todos os acontecimentos que está acontecendo com ela? Sim ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários. Tudo começa com a Viviana questionando o João Miguel por que ele tem que sair tão cedo. O Miguel responde que sim, porque ele tem consultas e, além disso, ainda naquela tarde vão tirar as faixas da Rosa depois da última operação. A Viviana tira onda de doido e pergunta: quem é Rosa? O Miguel diz que é a irmã dele e que, inclusive, ele já tinha contado a ela que a irmã dele, a Rosa, tinha sofrido um acidente de moto e pergunta se ela também não se lembra disso. A Viviana fica olhando para os cantos e depois ela diz que sim, que lembrou. E o Miguel pergunta se ela quer acompanhar ele para ver a Rosa. A Viviana diz que não e pede desculpas porque ela não está com cabeça para visitar nenhum doente. O Miguel só balança a cabeça e diz que tudo bem. Depois ele diz que só perguntou isso a ela porque ela vive se queixando que ele não sai com ela. A Viviana responde que no estado dela ele deveria convidar ela para ir para algum lugar mais atraente e não para visitar uma doente. E pergunta se ele não entende ela. O Miguel responde que claro que sim, ele entende ela. E em seguida a campainha toca. A Balbina vai atender. E quem chega? A Estefânia, que dá bom dia e depois o Miguel diz que já está de saída. Mas a Estefânia diz que não veio ver ele, e sim a Viviana. O Miguel fica olhando um pouco desconfiado e a Estefânia diz que só quer fazer um pouco de companhia à Viviana. A Viviana atua novamente como uma bela atriz que ela é e pergunta o nome dela. E ela mesma, na mesma hora, responde que é Estefânia e pergunta se está correto. A Estefânia, outra cobra, diz que o nome dela é exatamente esse e diz que é muito bom ela ter se lembrado e que isso já é um sinal que ela está melhorando. O Miguel diz que sim, não tanto quanto ele queria, mas que enfim ela está melhorando. Em seguida, o Miguel se despede e vai embora. Depois que o Miguel sai, a Viviana convida a Estefânia para irem para outra sala. Ao chegar lá na sala, a Estefânia diz que a mãe dela, a Ofélia, disse que ela queria ver ela e pergunta do que se trata. A Viviana diz que sim e que já estava esperando ela. A Estefânia sorri e pergunta o que é que ela quer. Viviana vai direto ao ponto e diz que elas duas têm uma inimiga em comum e fala que é a Malu e diz que ela, a Malu, parece que é a única mulher em que o João Miguel realmente amou e diz que seria muito bom que elas duas a odiassem. A Estefânia diz que isso é a pura verdade. A Viviana diz que suspeita que ela, a Estefânia, sabe de algumas coisas pelo que a Tininha disse a ela. A Estefânia pergunta o que foi que a Tininha disse. A Viviana responde que a Tininha disse que a Malu vai voltar e que ela vai trazer um irmãozinho para ela e pergunta se realmente tem alguma verdade nisso e pede para ela contar tudo que sabe.
A Estefânia diz que tudo isso é verdade e que a Malu está esperando um filho do João Miguel. A Viviana fica chocada e depois a Viviana, desesperada, diz que não acredita que a imunda da Malu realmente esteja grávida do marido dela. A Estefânia diz que, aliás, é exatamente por isso que a Malu saiu da cidade e está escondida. A Viviana pergunta aonde e se ela sabe onde é. A Estefânia fala que sim, é que ela está em uma fazenda no interior, mas alerta que ela, a Viviana, não pode contar isso para ninguém e nem muito menos para o João Miguel, porque se ele souber onde ela está, ele vai sair correndo atrás dela. A Viviana diz que não vai contar nada para ninguém, mas se pergunta por que um filho do João Miguel. A Estefânia diz que já tem um plano contra a Malu. A Viviana pergunta que plano é esse. A Estefânia então diz que quer aliviar a Malu da carga desse filho e que para ela, para a Viviana, também será muito bom, e diz que a Malu com essa criança é uma ameaça para o casamento dela com o João Miguel. Depois a Estefânia pergunta se ela está disposta a ajudar ela com esse plano. A Viviana pergunta de qual maneira ela quer a ajuda dela. A Estefânia diz que se ela concordar é com a grana, com o dinheiro, porque para esse plano dar certo, elas precisam de dinheiro, porque tem que pagar os cúmplices que vão se encarregar de executar o plano. E a tia dela e ela não tem mais dinheiro, e o Amador tem muito pouco. A Viviana diz que tem dinheiro sim, mas pergunta o que ela e a tia dela vai ganhar com isso. A Estefânia responde que é por vingança, porque por tudo ela quer se vingar da Malu. A Viviana pergunta se é porque a Malu roubou o João Miguel dela. A Estefânia diz que é por culpa da Malu que ela perdeu tudo, por culpa da Malu que a Estefânia acabou na rua. E depois ela conta toda a história de tudo o que aconteceu e revela que a verdadeira filha dos Velardes é a Malu. E isso acabou com a vida dela porque ela vive como uma agregada na casa do Patrício e da Cecília. Mas que isso será até a Malu aparecer novamente. E depois ela não sabe mais o que será dela. E de agora em diante que a Malu se prepare, porque ela não vai dar nem tempo de conhecer o seu filho, porque ele vai desaparecer. Já a Malu está conversando com o Omar e ela fala um pouco de sua vida. Ela diz que a mãe dela estava doente e achou que iria morrer, aí entregou ela ao padre Anselmo. Mas ela acredita que isso é mentira, porque ela já queria mesmo era se livrar dela e assim era mais fácil. O Omar pergunta a Malu, que é conhecida lá como Lírios, se o padre Anselmo sabe quem é os pais dela. A Malu diz que ele sabe sim. O Omar então pergunta por que ele não contou a ela. A Malu responde que não é ele que não quer dizer, mas que na verdade é ela que não quer saber quem é. A Malu pergunta para que ela vai querer saber disso agora, porque quando eles fizeram falta de verdade, ela nunca teve eles por perto e teve que ficar andando por aí pelas ruas e ninguém dava nada a ela, nenhuma palavra, nem um sorriso, nem esperança e nem um pouco de amor. Ela ainda diz que só recebia patadas e um dia ela sentiu uma dor muito grande. E essa sim ela nunca pode esquecer. E foi uma dor que fez ela ficar sem gostar de ninguém. O Omar diz que já viu que a vida realmente tem sido dura com ela. É aí onde a Malu diz que é por conta de tudo isso que ela vai dar para o filho dela amor e carinho que ela nunca teve. O Omar pergunta se ela pode lutar sozinha. A Malu diz que claro que sim. O Omar diz que talvez fosse melhor ela contar com a ajuda dos pais dela. A Malu fala que o filho é dela e de mais ninguém, por isso que ela vai proteger, amar e sem ter que precisar de nada de ninguém. E diz que é muito engraçado porque, ao ser abandonada pela mãe dela, foi aí onde ela aprendeu, na verdade, ser uma mãe. E já que estamos falando da mãe da Malu, então ela, a Cecília, vai até o padre Anselmo e diz que ele ficou de ligar para ela, mas não ligou. E já que ele não ligou, ela veio até ele. A Cecília pergunta se ele foi lá ver a filha dela no lugar onde ela está. O padre Anselmo diz que foi sim e que naquele mesmo dia ele iria ligar para ela e contar tudo. A Cecília então pergunta como que está a Malu. O padre Anselmo responde que a Malu está muito bem, que está saudável e tranquila. Cecília então pergunta se aconteceu alguma mudança de atitude em relação a ela. O padre diz que não.
A Cecília pergunta se ele já falou dela a Malu. O padre Anselmo disse que insistiu muito em dizer quem são os pais dela e disse que os pais dela estão sofrendo muito e em particular ela, mas que a Maria de Jesus continua sem querer saber nada de nenhum dos dois e deixa a Cecília totalmente acabada.